Tá bom. Então, 22, né? Então, como eu passei para uma semana depois, vai ser agora no dia 4, a gente conversa, a gente pode ver se a gente mantém a do dia 11 ou não. Mas vai ter duas seguidas, teoricamente, né? Uhum, Pelo menos semana que vem a gente decide o que faz com a próxima. Perfeito. Obrigado pela compreensão aí. Uhum. Sabendo do Christian, se vai poder entrar ou não? Senão até a gente pode discutir um pouco o que a gente conversou na última reunião. Eu não sei do Christian, não sei, talvez Alan. Não sei, eu não sei, eu posso mandar uma mensagem aqui para ele, peraí. Puder mandar, por favor? Eu queria sugerir algumas questões também. Eu acabei de falar com o professor Christian, ele não vai conseguir entrar agora. Tudo bem. Aí ele disse que depois se atualizava conosco, tá? Tá bom. Então vamos fazer uma conversa geral aqui, e outras questões eu passo o recado via vocês, tá bom? Então vou fazer uma ata aqui certinha. Então tá. Então vamos só recuperar um pouco o que foi conversado na reunião anterior. Não sei se eu mandei uma ata ou não, mas eu acho que lembro de cabeça. Que vocês estavam fazendo alguns estudos, né, de uso do Sonic, principalmente para entender o funcionamento do pins, qual o modo, limitações, e estavam ainda no começo desse trabalho, e vocês iam fazer alguns tipos de ambientes com BGP, se não me engano, entre Sonic e Cisco. E aí a proposta do último encontro foi de incluir o Free Router, um ambiente virtual, provavelmente, né, com um potencial teste de integração ainda, uma coisa bem preliminar. Tá? Se houverem mais coisas do que isso, ou até detalhes, também tudo bem, está dentro disso, mas se tiver algo faltando, queria pedir para vocês só botarem na pauta para a gente não deixar de falar, mas se for isso, eu só ia perguntar para vocês como é que estão os elementos gerais, o que vocês estão fazendo de Sonic Pins, e especificamente, né, sobre integrações com Cisco e potencialmente integrações com o Free Router. Bom. Tudo bem, acho que eu posso começar falando sobre a integração do Sonic no Dofino com Cisco. Eu e o Kleber, nós passamos os últimos dias tentando decifrar um pouquinho como faria essa interação com o BGP, né, o protocolo BGP, e a partir do momento que nós conseguimos colocar uma instalação mínima de infra aqui na sala dos servidores, nós então passamos a comunicar o Dofino com o Sonic diretamente com o Cisco Router, né? O modelo do Cisco é um meio antigo, é um 2800, e então o Kleber ele conseguiu fazer o levantamento dos endereçamentos, né, responsáveis pelo BGP. Quer falar um pouquinho, Kleber, como tu fizeste isso daí? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Maravilha. Bom, na verdade, a parte de configuração, de build, né, do Sonic, né, foi toda feita pelo Alan. E a minha parte, na verdade, né, eu entrei tentando fazer exatamente essa comunicação. Eu tenho um pouco mais de experiência com o equipamento da Cisco, Marcos, e não exatamente no BGP. Eu conheço mais do OSPF, né, que é um protocolo de roteamento interno, mas por similaridade, né, fui fazendo algumas configurações bem básicas, tá? Primeiro no Cisco, que é o ambiente onde eu transito melhor, e posteriormente no Free Range Router, né, da Sonic, né, do Sonic. Então, uma configuração muito básica, onde configurei o Cisco tendo como único neighbor, o único vizinho, o Sonic. Criei uma interface loopback em cada um desses dispositivos para que eu pudesse posteriormente configurá-los para anunciar as rotas vinculadas a estas interfaces loopback, tá?
Então, basicamente foi isso. Configurei os dois dispositivos, eu os apresentei como vizinhos um do outro e pedi para anunciar uma rota que estão configuradas em interface feedback em cada um desses dispositivos, né? E isso foi feito com sucesso. A gente conseguiu perceber na tabela de roteamento de ambos os dispositivos, né, que ele aprendeu as rotas via protocolo BGP conforme era esperado. Tá? Eu tentei fazer o mesmo com o Free Router, né, mas eu ainda não consegui fazer o meu Free Router se comunicar com a minha rede local de uma maneira satisfatória. Uhum. E, por consequência, eu não consegui fazer com que ele trocasse qualquer tipo de pacote BGP com outros dispositivos. Eu estou nesse ponto aqui, vamos dizer assim, agarrado, né, parado. Mas Sonic e Cisco, a gente conseguiu fazer aí uma troca simples de rotas, tá? Legal. Só para validar, né, qual está sendo algum passo a passo do Free Router, alguma coisa específica? Do Free Router? É. Sim. Espera um pouquinho. Só para ver o link aí, alguma coisa. Enquanto o Kleber pega o link, a gente usou um mini tutorial da Hair, tem uma página, uma web page, porém, alguns dos arquivos lá, nós acreditamos que estejam desatualizados, viu, Marcos? Por exemplo, tem um RTR .tar, né, com tarball, e ele está com outra nomenclatura, então a gente não sabe ainda se mudou o código-fonte desse tarball. E provavelmente, a gente não sabe, mas estamos investigando, talvez isso tenha influência no momento em que o Kleber tentou fazer a comunicação com os dispositivos externos, né? Perfeito. E só para comentar que o Free Router ele tem vários backends, né? Então o padrão, né, acho que deveria ser o mais simples de usar, mas tem uma série de diferenças. O que eu ia apontar para vocês, tem um parceiro nosso aqui, né, da RNP, que ele é da UFES, né, está fazendo doutorado na UFES, que ele fez um workshop bem simples recentemente, né, onde ele seta todo o ambiente manualmente. Então, talvez esse seja até vai ser apresentado semana que vem no CSPC, talvez fosse uma referência interessante para vocês, tá? Ele fez tanto os arquivos que ele rodou, botou no repositório do Git, como também legal, o que vocês pegaram está muito bom, mas pode ter algumas diferenças. Então, talvez triangular com os dois. Eu quero fazer também esses testes, eu mesmo não consegui ainda. Então, só falar que ele fez tudo isso, né? E documentou ali com algum grau de detalhamento, eu só não estou achando o documento. Então, vou botar o documento separado que já foi publicado também. Só não está linkado. Deixa eu achar aqui rapidinho. Seria esse daqui. Cadê? Como é que eu faço isso? Caramba, achei que deu certo. Deu certo. Tá aqui, ó, já está na publicação do site. Então, esse segundo link, se você abrir o PDF, tá? Do artigo, é em inglês, mas tem lá alguma descrição alto nível, mais descritivo, qualitativo, só até criticando também um pouco da documentação do Free Router. Ele fez um cenário talvez bem mais complicado que vocês precisam no sentido de topologia, mas mais simples, porque ele está usando só SPF, não chega a usar BGP. Tá? Mas pelo menos a parte de encaminhamento, né, a parte de forwarding local, que parece o problema atual, já deve resolver. Bom? E acho que esse é o principal gap, eu explicar um pouco sobre o back-end, sobre essa configuração mínima inicial, tá? E eu não sei como é o teu ambiente. Hoje, fisicamente, você tem um Tofino, você tem um Cisco, e você quer pegar um servidor com Free Router e ligar nesses dois. É isso? É a proposta? Não exatamente. A primeira proposta seria usar o Free Range Router, né? Que é o FRR. Virtual, o FRR virtual com o Free Router. Aí o Kleber, ele tentou fazer teste na LAN local dele. Né? E mais à frente nós poderíamos pensar em colocar também nessa topologia, tá bom?
Nesse caso aí tem o seguinte detalhe. Se você tentar fazer tudo no mesmo network namespace, se não souber aqui, eu explico depois, tá? Mas ou no mesmo, tudo no host, o Free Router, o Quagga, né, o Free Range Router, FRR ou Quagga, eles são aplicações em camada 3. Então ele basicamente consegue conversar com todas as interfaces do Linux naturalmente. O Free Router, ele não usa o stack do Linux por padrão. Ele tem uma aplicação em Java que faz todo o forwarding separado. Ou até ele pode usar, mas de formas bem restritivas. Então, o que você faz geralmente, você precisa ter uma ligação L2 entre a aplicação do Free Router e o teu outro contexto. Tá? Quando o seu contexto é a própria loopback, né, o próprio host físico, pensa o seguinte, como se tivesse um container, ou tivesse alguma aplicação isolada e você tiver que fazer um túnelzinho entre essa aplicação e o teu host, tá? Então é mais ou menos isso que é o contexto. Você não consegue rodar eles como aplicações que se enxergam naturalmente, tem que fazer alguma configuração. Quando você roda múltiplos Rare Free Routers, né, é como se cada um deles fosse um escopo separado e você cria túneis entre eles, tá? São VTHs. Quando você cria múltiplos Quaggas, eu não sei qual a forma correta de fazer isso hoje, tá? Não sei se ele usa algum tipo de endereçamento diferente, ou você pode usar containers diferentes. Se você usar containers, você vai estar usando túneis, então, não é bem túnel, é uma VTH ou uma bridge por baixo, né? Ou se você usar outra coisa também que é bem possível, usar um network namespace, que é algo bem mais simples, mas aí vai ficando cada vez mais técnico o detalhamento, tá? Vocês usaram alguma coisa nesse sentido? Ou não? Ou chegaram a usar dois free range routers ao mesmo tempo, só para avaliar qual é o tipo de complexidade de rede virtualizada que vocês estão rodando? Vamos lá. Nós estamos falando do FRR, né? Free Range Router. Isso, eu estou tratando do FRR. E o Free Router, né? Isso, são duas coisas diferentes, né? Concordo. É o seguinte, eu não estou em Campinas no momento, tá? Então eu estou rodando os experimentos na escola onde eu trabalho. Eu trabalho no IF Sul de Minas, o Marcos. Legal. Então o que eu fiz? Qual o setup que eu consegui montar aqui? Eu peguei duas máquinas virtuais FRR, Legal. Free Range Router. Essas duas máquinas virtuais, duas VMs no VirtualBox, ligadas à minha rede local, né, a placa da VM trabalhando no modo bridge, tá? E aí eu consegui fazer trabalhar tranquilamente, né, as duas instâncias VRR com Cisco, que estava também na minha rede. Tá? Então, Cisco, você sai pela interface física e é por elemento físico, é isso então, né? Isso, VM e o switch físico na interface física. Beleza, ótimo. Exatamente, tá? Em paralelo, o Alan estava trabalhando na Unicamp com o Sonic e um outro Cisco, né, que da mesma série, da mesma família, né? Que a gente conseguiu aqui, é um pouquinho antiguinho, mas para esses testes ele satisfaz, ele atende, tá? Então, nessa outra configuração do Sonic com Cisco, houve êxito também na comunicação. Bom, depois que nós conseguimos isso, aí eu tentei inserir o Free Router. A minha intenção inicial era fazer o Free Router conversar com o Cisco. Numa terceira VM, você estaria tentando fazer, né? Não, aí eu no primeiro momento eu estava somente com o Free Router. O FRR, as duas VMs do FRR estavam desativadas, tá? Tá, mas aí você subiu uma terceira VM somente com o Free Router. Exato, uma terceira VM. Beleza. Ok, uma terceira VM. O que aconteceu? Seguindo esse tutorial do link que eu passei, bom, tive alguns probleminhas, mas que foram resolvidos. Me parece que ele faz um tunelamento, o DP, usando uma aplicação chamada PCAP Int, tá? E o que aconteceu? Numa das configurações, espera-se que o Free Router obtenha um endereço IP dinamicamente via DHCP. E isso aconteceu, né? A minha VM Free Router, ela conseguiu entrar em contato com um outro roteador, né, que faz o DHCP, e recebeu o endereço IP da minha rede local,
Inclusive, no roteador eu consegui ver que o MAC address é o da VM do FreeRouter. Só que a partir daí, Marcos, eu não consigo comunicação nenhuma mais com a rede local. Eu não consigo fazer ping, eu não consigo fazer SSH, Telnet, nada. Tá. Me parece que você conseguiu uma conexão de gerência, talvez, mas ainda a parte do plano de dados não tá 100%, né? Então eu vou ver se eu consigo criar algum tipo de experiência aí para na semana que vem dar alguma ajuda, ou até mesmo contatar o Everson, só para ele dar uns ponteiros, né? Porque eu sei que o Everson trabalha, segunda-feira eu falo com ele, né? Tem uma reunião toda segunda com ele. Eu vou ver se ele trabalhou com o modo que está trabalhando, que é o modo Linux padrão. Eu sei que ele está usando o DPDK, que é um pouquinho mais complicado, desnecessário para vocês agora. Mas se ele conseguiu já usar o Linux, eu peço algumas detalhes. E deve ser poucos passos que estão faltando, porque nesse caso, como você falou, ele está criando uma topologia de múltiplos nós e ele tunela, né, um para o outro usando conexão DP. Não é o nosso caso, a gente quer espetar o plano de dados do roteador, né, numa interface virtual da VM, mas que vai para a interface física. E aí o passo não está muito claro qual que é. Né? Então isso acho que está dando alguma diferença. Ou também, talvez, a interface que você está usando foi usada como gerência, como é que fica a interface de dados, né? Então, justamente isso que tem algumas questões que eu não vou saber explicar agora. Eu tenho experiência com o FreeRouter na máquina física, né? Aí o que eu faço a porta de gerência é essa que você usou do DHCP, né? Ele consegue dar acesso, consigo fazer telnet, SSH e controlar o software. E aí o plano de dados vão ser as portas específicas físicas do roteador, do switch, que já estão, né, com 100 GB ou o que seja. Então, nesse caso específico de eu criar uma VM ou alguma coisa que tenha o plano de dados, eu não vou saber falar agora, mas entendo que esse problema não deve ser difícil de transpor, mas eu vou tentar aí ajudar, né? Claro que talvez também com poucas tentativas seja possível de transpor essa limitação, mas entendo que é natural, que não é o foco da documentação que estava ali hoje. E não é a que eu mandei hoje, que também não é esse o foco. Então, mas eu sei que ele trabalhou com ambiente físico, com várias máquinas separadas. Então, acho que ele passou por esse problema aí que você está comentando. Tá certo. Beleza, Marcos. Beleza. A gente vai tentando Então, tá desbravar isso daqui de uma outra... em paralelo, né? Tranquilo. Vocês falaram, então, né, que estão fazendo teste com Sonic e Cisco, com BGP, né? Com o PIN, vocês chegaram a fazer algum teste ou está mais para frente ainda no tempo de vocês? O PINs ainda está um pouquinho mais para frente, né? Entendi. A gente queria primeiro... no legado ainda. A gente primeiro priorizou, assim, fazer esse teste do BGP com o Cisco. Tá bom. Beleza. Então, acho que tá muito bom nesse sentido, né? Eu acho que agora, o que eu teria que falar, daí talvez só para a gente anotar e falar com o Christian depois, é ver aí como é que estão os próximos passos de vocês, né? Não sei se vocês sabem, após o Cisco aí funcionando com o BGP, com o Sonic, o que vocês pretendem estar atacando? Vocês sabem um pouco o que vem pela frente? Incluindo o FreeRouter, que está com problema? Mais para frente, assim, Marcos, a gente pretende, né, lógico, depois que também fizer a interação com o Free Range Router, o FRR é fazer algum tipo de testes usando pins, o P4 Runtime dentro do TOFI, né, com o Sonic. Então, a gente pode também planejar uma outra topologia com outros elementos para tentar validar como é que o runtime se comporta ainda dentro do Sonic, lá no Tofino. E aí a gente também vai precisar de uma mãozinha do Fabrício. O Fabrício tem dado bastante apoio para a gente nesse sentido, né? Que eu lembro daqueles documentos que você mandou para a gente na outra semana. Uhum. Tinha um tipo de roadmap, né, e que vocês pretendem deixar esses tofinos utilizáveis, né? Uhum.
ou reutilizá-los em outros experimentos, enfim, deixar lá disponíveis, né, para comunicação entre os projetos. Então, a gente ainda não pensa numa coisa bem específica, assim, está mais em alto nível sobre as possibilidades de aplicação do P4 Runtime com pins no Sonic. Perfeito. Então, a gente, assim, né, hoje tem várias pessoas interessadas no pins. Eu vejo que tem poucas que estão estudando, então, se vocês seguirem esse plano, provavelmente vão conseguir chegar em algo antes de outras pessoas, né? O que eu vou ter interesse aí, talvez nos próximos meses, talvez a gente faça alguns testes por conta própria aqui, é de usar o Sonic, né? Um Sonic que rode o pins, não somente usar o pins em si e fazer, seja o SPF, que seja BGP, eu ainda não sei se vai precisar BGP, mas seja o SPF suficiente, entre um free router e um Sonic, né? Que vai ter o FRR dentro. E aí, com isso, talvez já seja o suficiente para a gente ter uma versão inicial do testbed, né? Que eu falei que é uma rede só, que está calculando o caminho, né? Mais curto, com vários nós, né? Incluindo free routers e Sonic. Só que a gente está ainda com outra fase inicial, a gente está fazendo ainda as construções dos segmentos, instalando os switches. A maioria dos switches hoje são free routers, né? Eles estão já funcionando nesse sentido, mas são máquinas físicas, né? Então fica um pouco diferente do que vocês estão trabalhando aí, tá? Aí também, se quiser alguma coisa de acesso a equipamentos, mas pode conversar mais para frente, onde se a gente conseguir usar, né, o free router até suporta isso, múltiplas VRFs, onde cada VRF vai estar rodando a sua instância BGP e vai estar usando as suas VLANs, né, para a rede física. Aí você consegue meio que separar o equipamento para ter duas pessoas usando, uma cada sua VRF e fazer alguns experimentos, configurações, mas para a configuração mínima pela primeira vez, eu acho que o ambiente virtual é melhor. Depois que funcionar para fazer alguns testes mais avançados, até transpor o que acontece num ambiente em VM para um ambiente físico, né, com roteador físico, isso tudo eu acho importante validar, porque às vezes muda algumas coisas, né? No ambiente virtual, quando você fala de Sonic e até do Free Router, suporta às vezes mais coisas com um desempenho menor do que suporta no equipamento físico, né? Com o ASIC, no caso do Tofino programável, que é o caso tanto do Edge aí que vocês têm ou dos que a gente tem aqui na RNP. Beleza? Opa, acho que eu estava mutada, né? Marcos, só para citar, eu conversei um pouquinho com o pessoal da UFES também. Legal. O Everson, o Magnus, né? Isso. O professor Rodolfo, a gente conversou um pouquinho, né? Teve um mini workshop, então eu acredito que fique um pouco mais fácil essa nossa interação, né? Legal. Se você quiser, por algum motivo, não tenho certeza que vai dar na segunda, mas se você quiser marcar uma conversa juntos, até para fazer um troubleshoot, eu estou tendo essa conversa com o Everson na segunda, 2 horas. Se sobrar um tempinho, a gente pode te chamar ali para até discutir alguns detalhes, tudo. Eu estou tendo um contato bem próximo deles, justamente para a gente montar esse laboratório. Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui. Eu tinha até ficado de conversar com o Everson sobre o Sonic na sexta, só que faltou luz na UFES, né, quando eu estava lá. Eu tive que pegar o avião, aí não deu, mas agradeço bastante, viu, Marcos? Beleza. Mas eles estão bem focados hoje em free router, né? Não tem experiência em Sonic, e você está fazendo aí o caminho oposto. Então, acho que isso é bem complementar, né? Exato. Legal. Então tá bom. Da minha parte era isso. O que eu queria só falar, né? Eu até botei pro Cristiano agora o convite. Na segunda-feira tem uma reunião, assim, né, com vários assuntos. Mas que a gente vai conversar bastante de umas demonstrações, vão ser feitas no fim do ano, né? Com esse testbed P4 que eu comentei na semana passada. Vou ter de férias hoje, então eu vou agora estar retomando algumas atividades importantes, mas para a semana que vem a gente vai ter já parte dos equipamentos já funcionais e prontos, né? Ele não é um testbed no sentido de que vai poder dedicar um equipamento para cada pessoa, mas é que se a gente quer fazer algum tipo de experimento, a gente pode fazer um design
convergente onde os experimentos coexistem, né? Mas aí a gente pode ver se tem alguma interseção com o trabalho de vocês, ou de replicar essas configurações numa rede que vai estar rodando, né, e poder passar tráfego entre máquinas que vão estar, né, de um lado e do outro. Então, pensando que você vai ter o Sonic, vai ter o Free Router, e você vai ter 2 servidores atrás de cada um. E a gente vai poder passar as máquinas entre eles. Se vai ser num AS só ou múltiplos AS, a gente pode ir discutindo. Talvez até pode ser 2 redes, né? Uma rede que é um AS só e outra rede que vai ter um equipamento com AS, outro com outro. A gente faz tudo via BGP também. E claro, né, o nosso testbed está crescendo. Tem uma foto nova dele aqui para mostrar para vocês. Eu fiz aqui Deixa eu ver aqui só para mostrar como ele vai estar. Eu estou feliz que eu estava com medo de não conseguir fazer muita coisa, mas a maioria das coisas vão estar prontas até o fim da semana que vem. Vou mostrar aqui rapidinho. Isso aqui eu já mostrei para vocês, mas eu fiz uma visão mais enxuta do todo. É isso aqui? Não, não é isso aqui. Isso aqui. Tem mais um negocinho, peraí. Aqui. Foi isso mesmo. Então aqui, na verdade, tá travando minha máquina, só um minutinho. Estão vendo aqui minha tela? Sim, sim. Com A gente está certeza. descrevendo, a gente vai ter alguns nossos Sonic, no caso aqui vai ter um Sonic na Coreia, vai ter um Sonic aqui em São Francisco e vai ter um Sonic na RNP. Tá? Então a ideia é que esses 3 Sonics vão estar ligados a uma topologia que vai passar por vários free routers. Vão ter free routers aqui na Califórnia, em Miami, em Chicago, né? Outro aqui nem sei onde que é isso, em Tennessee. Aí vai ter em Espírito Santo, que a gente está tentando, então vou fazer uns testes nele hoje, no Rio de Janeiro, São Paulo, e alguns aqui na Europa, tem vários, né? Então tudo que está roxinho hoje são VLANs estáticas que já estão funcionando, né? Tudo que está preto, a gente vai estar usando um outro serviço de VLANs sobre demanda, e aí que eu vou tentar agora construir essa topologia na semana que vem. Mas então a gente vai ter vários equipamentos e assim, com essa fase pronta de criar o substrato camada 2, né, seriam esses links para cada dos equipamentos, a gente vai começar a trabalhar então de tentar, de fato, configurar o L3, né, fazer as adjacências do SPF, se quiser fazer também uma configuração BGP em paralelo, também a gente pode tentar fazer algo, mas assim, vocês em ambientes locais, né, virtuais, a gente pode transportar potencialmente algumas das experimentos, né, das expectativas para cá, até para experimentar algumas funcionalidades. O BGP não quer se fazer só para ter uma adjacência, mas a gente vai ter algum tipo de protocolo que quer experimentar. Né? No nosso sentido, a gente está fazendo essa topologia para experimentar com Segment Route. Né? Ele deve funcionar hoje em um SPF facilmente com o Free Router, né? E com o Sonic, com BGP talvez funcione também, nunca testei. Mas vai ser um passo bem mais para frente. Né? Mas vai tentar pelo menos configurar um segment router entre free routers, e o Sonic vai ficar como uma tentativa aí até outubro, quando tem um evento que a gente tem que demonstrar. Então a gente vai tentar agora subir o L3, depois usar os protocolos de caminhamento. O que o Everson está fazendo, justamente no ambiente local, tentar usar o segment routing, né, com V6 ou com MPLS, e usar o Polka, que é o protocolo dele, que é só suportado no free router. É um protocolo que define um polinômio de encaminhamento de pacotes. Né? Então essa é a forma de fazer. Mas lembrando que eu poderia ter uma outra rede, né, que a gente vai querer usar em paralelo, que vai estar misturando os dois. Então, tendo alguma expertise de como comunicar Sonic e Free Router, a gente pode pensar que vai ter uma rede onde os Sonics se ligam aos Free Routers. Ou se não tiver, né, esse serviço que eu estou fazendo aqui de topologias passando por Free Routers, eu poderia ligar direto o Sonic da Coreia no de São Francisco no Brasil, e ter uma linha de Sonics. Isso não é tão interessante, né, com uma rede só multivendor, mas se for necessário a gente pode fazer isso também. Então, e aí a ideia seria explorar o PINs, né, como mostrar uma coisa muito simples ainda, mas com potencial de explorar o PINs para o ano que vem. Bom, é só falando que hoje eu não vejo nenhuma assim, né, atividade direta em ligação dos dois, mas depende de como avançar as integrações ou os testes, os equipamentos podem ser úteis, né, para a gente replicar alguma funcionalidade, alguma coisa.
bom? Ok, perfeito. Beleza. Então tá bom. Aí só avisar o Christian que eu convidei ele para a reunião de segunda lá, onde falam vários assuntos internacional sobre as demonstrações para o supercomputer. Então, se quiser Tá comentar bom, com ele, eu falo por Skype com ele também. eu vou mandar aqui uma mensagem para ele. Tá bom. Sem compromisso. Então tá, pessoal. Vocês têm mais algum assunto? Eu acho que não. De minha parte, não, viu? Vocês gostariam de marcar um follow-up em 15 dias? Ou a gente vai se falando por e-mail? O que vocês acham que a gente faz por enquanto? A minha sugestão é que a gente vá se falando por e-mail e conforme as demandas vão chegando e nós vamos atendendo as demandas, a gente pode marcar um follow-up, não necessariamente em 15 dias. O que vocês acham? Pode ser. Então, é o seguinte, você vai estar em contato com o Everson ainda ou não? Eu posso mandar uma mensagem para ele, Marcos. Já que você tem um contato com ele, manda uma mensagem, né? E se quiser descrever o problema ou marcar algum contato, eu descrevo para ele na segunda o problema de qualquer forma, mas só para as coisas se encontrarem no meio do caminho, tá bom? Eu posso adiantar aqui para ele alguma coisa. Tá bom. Beleza. E aí, o segunda linha com ele, te dou um retorno ali, dependendo do que ele propor. Aí a gente vai alinhando e marcando um follow-up, né? Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde. Valeu, Marcos. Boa tarde Tchau, para tchau. vocês. Tchau. Obrigado a vocês.